Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu trouxe essa flor novamente. Aqui no canal já tem vídeo da gente pintando essa flor, é as anêmonas, mas hoje eu reformei, dei uma melhorada nesse risco, acrescentei mais essas duas flores aqui, ó, e quis pintar novamente com vocês, trazendo a flor um pouquinho mais pro realista, tá? Deixar ela com cara mais realista. Mas não se preocupem que vamos fazer aqui, ó, algumas pétalas no passo a passo e vocês vão ver como que é fácil fazer essa flor bem realista assim. Na descrição do vídeo eu vou deixar as cores que eu usei aqui, ó, para fazer a cesta e também as cores que eu tô usando para fazer as flores, tá? Até o miolinho. Já adiantei aqui, ó, várias flores, porque elas são iguais, né? E a gente vai pintar um pedaço dessa daqui, ó, pra vocês verem. Vou deixar também a parte aqui do fundo, como é feito o fundo. E essa cesta aqui, gente, aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino a pintar cesta aqui, ó, do mesmo jeitinho. O que eu fiz aqui foi apenas mudar as cores, tá? Por isso no vídeo eu pulei essa etapa, tá? Então, vamos lá? Bem, o abraço aqui do canal hoje vai para Sueli Francisco, para Ivone Scholler, para Heloína Gomes de Souza. A Heloína é de Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Então, a vocês três, a todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Aqui, ó, eu vou usar as seguintes cores. Primeiro, eu venho com o flamingo e um pouquinho do coral. Eu posso pegar as duas cores juntas, tá? Ou pegar uma de cada, tanto faz, tá? Coloquei lá no meu pratinho, peguei com um pouquinho de aquarela silk e venho aqui, ó. E vou preencher essas pétalas, ó. Olha só. Sem segredo, só preenchimento mesmo, tá? Lembrando, gente, que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. E eu quero saber até onde esses vídeos estão chegando, tá? Olha só, preenchi as duas pétalas, limpo o meu pincel, venho com o vermelho vivo, coloco lá no meu pratinho para ajeitar esse vermelho, bem na pontinha do meu pincel. Eu tô usando aqui, ó, o pincel número 8, tá? Mas eu já vou mudar, eu só vou passar aqui, ó, na beiradinha da pétala, fazer a junção. E eu vou pegar um pincel com a ponta mais fina para mim poder puxar, ó, os risquinhos. Essa flor aqui, ela é muito parecida, a pétala, o miolo é totalmente diferente, mas a pétala, a grossura da pétala, elas têm as pétalas bem finas, bem delicadas, e daí é muito parecido o aspecto com a papoula, tá? Mas são flores, eu acho que até da mesma família, né? Mas são flores diferentes, tá? Mas as duas têm as pétalas bem fina, bem delicada. Então, ó, para deixar aquele aspecto, ela tem as pétalas toda cheia de marquinhas, de dobrinhas mesmo, tá? Toda marcadinha. Então, aí eu vou pegar um pincel menor para fazer aqueles detalhezinhos, tá? Aqui, ó, escureço um pouquinho aqui perto do miolo também, e por enquanto o miolo só fica assim, ó. E puxo um pouquinho desse vermelho aqui pra cima, olha só. Com o pincel meio de lado, tá? Agora sim, mudo o meu pincel, vou pegar o pincel número 6. O meu, ó, tem as cerdas bem compridas, tá? Ele tá bem usado, foi até o pincel que eu ensinei a cortar num vídeo que eu ensinei a cortar aqui a virola do pincel, olha como ele ficou. E eu vou usar ele agora, tá? Então, ó, pego um pouquinho do vermelho vivo, coloco lá no meu pratinho, ajeito para ficar bem na pontinha do pincel. Venho aqui, ó, reforço um pouquinho e de ladinho, ó, eu vou puxando risquinhos, ó, bem delicados.
puxo de baixo para cima e de cima para baixo. Eu não preciso de deixar esses riscos emendados de fora a fora, tá? Não preciso, mas eu preciso fazer marquinhas, tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. Aqui, ó, também. Reforço aqui e puxo, ó, alguns risquinhos. Aqui, ó, eu posso dar movimento nessa pétala. Como que eu faço isso? Vou puxar os risquinhos acompanhando o jeito que ela tá. Então, ó, vou puxar aqui, ó. E faço, ó, vários. Venho na parte de cima e também vou puxar vários, ó. Olha só. E olha como já fica, ó, toda marcadinha a minha pétala. Essa daqui, e vou fazer a mesma coisa. Reforço, ó, o vermelho, o tom de vermelho aqui, e vou puxar, ó, dando movimento para essa pétala. A mão tem que ser bem leve, gente, porque não pode ficar risco forte. São só marquinhas que essa flor tem na pétala, tá? A papoula é até dobrinhas, assim, então você consegue ver bem como que eu vou explicar para vocês? Que a papoula eu tenho aqui. São sinaizinhos que tem. Então, a pétala tá toda dobradinha lá dentro das acépulas. Quando ela se abre, ela fica toda enrugadinha, como se fosse uma roupa que não tá passada, tá? Uma roupa sem passar. É mais ou menos aquela marquinha que tem nas pétalas da papoula. O que dá uma beleza na flor, e ela é linda demais, tá? É muito delicada, muito linda mesmo. Olha só. Fiz as marquinhas, como vocês podem ver aqui, ó, bem delicadinho. Agora eu pego um pouquinho, bem pouquinho do púrpura, venho aqui, ó, para dar uma escurecida aqui, ó, para facilitar o jeito que eu vou fazer o miolo depois. Venho aqui, ó, pego um pouquinho por cima, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, nessa pétala, como ela pega um pouquinho em cima do miolo e dobra, ó, eu deixo reto, ó, olha só. Tá, e deixo assim, ó. Venho com um pouquinho de púrpura bem no cantinho do meu pincel, pra me escurecer aqui, ó, um pouquinho, mais um pouquinho. Venho aqui, ó, porque eu preciso desenhar, definir, ó, bem essa pétala. E já escureço, ó, um pouquinho aqui na pontinha, essa que tá lá por trás. Venho aqui, ó, e já vou escurecer também essa pétala aqui, porque ela está lá por trás. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Tá. Feito isso, vou mudar o meu pincel, vou pegar o pincel número 2 da 421, um pouquinho do coral, pode ser o coral ou papaya, melhor o papaya, tá? Um pouquinho do palha, porque eu quero deixar esse papaya mais claro. Venho, ó, com a tinta bem na pontinha do meu pincel e aqui, ó, eu vou dar uma claridade. Porque, para deixar essa pétala, como eu disse a vocês, ela é bem fininha. Então, esse trabalho, esse detalhezinho aqui, ó, vai deixar ela com um aspecto meio transparente, assim como a flor realmente é, tá? Ó, então, vem com pinceladas, ó, respeitando o movimento aqui da pétala, porque ela tá, ó, levemente dobrada, virada para minha direita. Então, ó, eu vou respeitando o movimento que a pétala fez. Tá, aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro. Por quê? Por causa justamente do movimento que ela tá, ó. Então, aqui vai aparecer mais pra mim. Já venho pra essa daqui, ó, e vou fazendo a mesma coisa, ó. Essa daqui tá mais de pé, levemente, ó, dobrada lá pra cesta. Então, ó, os detalhezinhos, ó, vão ficar mais ou menos aqui, ó. Eu tenho que trabalhar com a mão bem suave, a mão bem de leve,
para poder fazer esses detalhezinhos aqui, ó, mas eu não quero deixar com risco muito definido, tá? Então, eu tenho que ir com o pincel. Vou e volto algumas vezes, tá? Para já dar aquela esfumada aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, nessa outra pétala, ó. Olha só. Aqui, já um pouquinho menos, ó, e trago até aqui. Pego um pouquinho do papaya puro, venho aqui, ó, pra mim fazer a dobrinha, tinta bem na pontinha do meu pincel, e vou fazendo, ó, a dobrinha que tem aqui, ó, nessa pétala. Olha só. E levo até aqui, ó, próximo do miolinho. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, e trago, ó, a pétala lá perto do miolinho, desenhando, olha só, a pétala aqui da flor. Mais um pouquinho, com o mesmo pincel número 2. Essa tinta que eu passo aqui, ó, é para deixar a pétala, ó, bem mais visível, estão vendo? Aqui, ó, eu posso fazer uma dobrinha, olha só. Tinta bem na pontinha do meu pincel, fiz uma dobrinha, venho aqui, ó, e passo, ó, uma pinceladinha, só para definir melhor a pétala, tá? Tá, feito isso, eu vou pegar um pincel 0. Eu vou usar, gente, um pincel arredondado, ó, olha só, ele não tem nome, esse pincel que eu comprei bem baratinho, é para aquarela, tá? Venho com aquela misturinha de palha com um pouquinho do papaya, uma pinceladinha de cada, tá? Bem pouquinho, tinta na ponta do meu pincel. O que eu vou fazer? Eu vou reforçar, ó, um pouquinho aqui, vou dar, ó, definir melhor a dobra aqui da pétala, em alguns lugares, ó. Mesmo usando esse pincel, eu passo a tinta, ó, e tento não deixar aquele risco muito exato, para não ficar estranho, tá? Não ficar aquela dobrinha, aquelas marcações muito fortes. Tem que ficar delicadinho mesmo para nossa flor ficar bem bonita, bem natural. Aí, ó, eu presto bem atenção no movimento, ó, aonde mais ou menos as pétalas dobrou, e venho na mesma direção, ó, olha só. Aí, venho aqui, não vou passar em todas, ó, passo o pincel e vou, ó, trabalhando para não ficar a marcação muito forte, tá, ó. E aqui, ó, só um pouquinho, ó, porque essa pétala tá bem dobrada, então ela tá pegando um pouco de sombra aqui da dobrinha. E aqui, ó, só reforço. Venho, ó, com um pouquinho do coral e desenho aqui, ó, faço só um risquinho, ó, para definir a pétala aqui, ó. Tá, pétalas feita, eu vou pro miolinho. No miolo, eu vou usar o jacarandá, o preto, o cinza chumbo e o cinza claro. Eu pego com pincel número 6, uma pincelada do preto, uma pincelada do jacarandá, faço uma misturinha dos dois para ficar um tom bem escuro. E venho, ó, com a pincelada aqui, ó. Peguei um pouquinho do jacarandá para fazer a junção aqui, ó. E vou trabalhando. Não vou esfregando o pincel. Notem que aqui, gente, eu venho com batidinhos, ó, com pinceladinhas, tá? E é assim mesmo. Um pouquinho mais de tinta. Tá. Deixa esse pincel e para facilitar agora, eu vou usar o Pituá 00. Ó,
bato ele no tecido para ficar abertinho, não precisa se preocupar porque depois as cerdas voltam, tá? Vou lá na minha misturinha, pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso e venho aqui, ó, para fazer, ó, batidinhos. Por quê? Eu não quero, ó, que fique reto igual tá aqui. Eu quero que fique algumas sementinhas já em cima das pétalas. Então, ó, venho pegando, ó, meio por fora. Olha só, para já dar o efeito, ó, de sementinhas em cima ali da pétala. Olha lá que legal que fica. Olha só. Tá. Preencho bem aqui, ó, o miolinho com batidinhos. Dou algumas batidinhas fora, ó, para ficar bem legal. Limpo esse pincel, pego um pouquinho do cinza chumbo, bato ele no pratinho para tirar o excesso e venho aqui, ó. Olho mais ou menos, ó, onde que vai pegar um pouquinho de claridade, ó, tem que seguir mais ou menos onde que eu coloco em um miolinho, eu sigo mais ou menos aquela linha, tá? Tá, deixo esse pincel, volto com o pincel arredondado, pego uma pincelada do cinza chumbo, quem tiver o pinta bolinha também pode usar. Aí, ó, dou algumas batidinhas, ó, com cinza chumbo, pra ficar um pouco visível as bolinhas que eu fiz. Volto lá naquela mistura de preto com o jacarandá e vou fazer, ó, algumas sementinhas, ó, bem arredondadinhas fora. Tem que ficar bem visível. Aqui eu vou pegar só um pouquinho de preto para bater algumas. Olha só que bacana que vai ficando. E vou fiz isso, agora eu venho com a pincelada, também com o mesmo pincel. Venho no meio, ó, dou vou fazer, ó, algumas pinceladas, ó. Eu vou gastando a tinta, coloco as mais visíveis bem no miolinho, as mais cheias, mais certinhas, tá? E a sujeirinha de tinta que sobra no meu pincel, ó, olha só, eu vou batendo em volta para ir escurecendo, ó. Dessa maneira, olha só. Aqui, gente, ó, nessa pétala que tá meio virada, eu posso dar, ó, algumas batidinhas, mas bem poucas, ó. Por quê? Justamente porque ela tá virada, então ela não vai ficar, ó, com o mesmo efeito que tá essas sementinhas aqui nas outras pétalas, tá? Pega um pouquinho mais do cinza chumbo, dou umas batidinhas aqui, ó. E olha só que bacana que fica essa flor. Tá bem realista. Eu expliquei passo a passo essas duas pétalas, ó. Eu vou deixar também as cores que eu fiz, essa daqui. A maneira de fazer é a mesma, gente. Não é difícil, é super fácil. Eu só adiantei aqui o serviço porque eu tô repetindo o risco. Só estou fazendo, como eu disse, a flor de uma forma mais realista. Essa daqui, ó, também eu vou fazer em tom vermelho, tá? Depois eu volto para pintar um pedacinho dessa daqui com vocês, nas cores que eu usei de lilás, tá bom? Tá, aqui, gente, ó, para essa flor, eu até já adiantei um pouquinho, porque é bem simplesinho de fazer. Eu vou usar o lilás bebê, flor de malva e o magenta. E eu tô usando dois magenta, ó, o da Acrylex e o da Corfix, que é um pouquinho mais escuro, tá? Então, eu gosto da cor magenta, só que da Acrylex eu acho um pouquinho transparente. O da Corfix é um pouco mais forte, ó, o tom é bem diferente, tá? É um pouquinho mais forte, então eu gosto às vezes de usar os dois, tá? Tá, no meu pincel número 8, eu pego um pouquinho do lilás bebê e do flor de malva e preencho as pétalas, ó. Simples, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá a vermelha. Ó, venho aqui com bastante cuidado, porque eu já preenchi essa de baixo e completo aqui, ó. Tá, mudo o meu pincel, venho com o pincel número 6, pego um pouquinho, uma pinceladinha do magenta da Acrylex, uma pincelada do magenta da Corfix. Quem quiser pode usar um só também, tá? É mania que a gente pega de querer fazer cores, né? Cores, tá? Mas pode ser usado só o da Acrylex, vai ficar bem bacana também, tá? E dou pinceladinhas, ó. Aqui eu desenho essa pétala
E com esse pincel mesmo, ó, de ladinho, eu já vou fazendo os efeitos, aqueles risquinhos, tá? Os detalhezinhos. Aqui, ó, essa pétala vai ficar, ó, lá por trás. Então, ó, não finalizei ela aqui, puxo risquinhos de cima para baixo, de baixo para cima e venho aqui, ó, para finalizar, ó. Aqui essa pétala, ó, ela está dobrada, então eu faço a dobra aqui com bastante cuidado, ó. Ela tem essa volta aqui e venho aqui, ó, mais um pouquinho de tinta no meu pincel e aqui, ó, eu passo a tinta com o pincel, com a tinta virada para minha mão, para ficar mais escuro esse lado aqui, ó. Para dar impressão mesmo, ó, eu já sombrio essa pétala aqui, para ela ficar mais escura e ficar lá por trás mesmo, ó. Olha só. E aqui também, ó. Tá, com o pincel de ladinho, vou puxar os detalhezinhos, olha só. Puxo de baixo para cima, de cima para baixo, com a mão bem suave, como eu falei. E aqui, ó, vou escurecer um pouquinho mais. Mais um pouquinho do magenta. Escureço um pouquinho mais aqui, ó. Aqui também, olha só. E vou sempre puxando, ó, os detalhezinhos, ó. Aqui na dobrinha também, ó. Vou ajeitando aqui, ó. Aqui, ó, também vou puxando, ó, os detalhezinhos, tá? Feito isso, mudo de pincel, pego o pincel número 2, venho com um pouquinho, deixa eu virar o meu pratinho aqui que tá todo sujo, venho com um pouquinho do Lilás Bebê e uma isca de flor de malva e vou pincelando. Gente, exatamente igual eu fiz a pétala vermelha, ó. Vou ver o lado que eu quero deixar mais visível essas marcações, lembrando que isso aqui não é luz na pétala, são sinaizinho, marquinhas que essa flor tem, tá? Então, eu quero deixar ela, ó, com aquele aspecto de transparente, tá? Isso aqui não tem nada a ver com luz, tá? Então, venho aqui, ó. E vou trabalhando, ó, sem deixar muito o risco muito definido, tá? É só para dar, deixar com sinaizinhos mesmo, que a gente tá fazendo o mais próximo possível da minha imagem aqui de referência, tá? Para deixar bem realista, mas tudo de forma bem simples, ó, para que todos consigam fazer, tá? Olha, fiz desse lado aqui, agora eu venho fazendo os risquinhos aqui, ó. Aí, nessa parte aqui de baixo, eu coloco um pouquinho mais de flor de malva, aqui, ó, e vou obedecendo, ó, o movimento que a pétala faz, ó. Então, essa daqui, ó, vai bem pouquinho aqui, porque ela tá virada. E aqui, ó, vou jogar um pouquinho mais, ó. Sem deixar aquele riscão, tá? É só detalhezinhos, ó, dessa maneira. Mais um pouquinho, tinta bem na pontinha do meu pincel. Aqui, ó, vou jogar bem pouquinho, ó, pincel bem de frente, ó, pra já ficar bem esfumadinho. Venho com a isca do flor de malva, pego lá com o restinho do Lilás Bebê, pra mim fazer aqui, ó, a dobrinha, ó. Viro o pincel e pronto. Um pouquinho do magenta, pra mim escurecer aqui, ó. E puxo, ó, com o pincel de ladinho, puxo os risquinhos, ó. Aqui também eu vou escurecer um pouquinho no cantinho aqui da pétala. Venho com mais um pouquinho, ó, do magenta. E vou definir, ó, essa pétala aqui também, ó. E puxo, ó,
com o pincel de ladinho, para ficar as marcações. Dessa maneira. Mudo meu pincel, pego o pincel número 6 para mim fazer o miolinho. Venho com a mesma cor, preto, jacarandá, um pouquinho do cinza chumbo e o cinza claro. Faço uma mistura de preto com o jacarandá e venho, ó, aqui. Puxo e com batidinhos, ó, eu vou subindo um pouquinho em cima das minhas pétalas, ó. Limpo meu pincel, aqui eu vou pegar um pouquinho, ó, do jacarandá para me ajudar a fazer a junção, aqui, ó. Notem que não tem, não tem movimento circular, não tem esfregar o pincel. Aqui, ó, é só com batidinhos mesmo, tá? Coloco, ó, umas pinceladinhas em cima, ó, da pétala, olha só, ajeito aqui, mudo de pincel, pincel arredondado, pego mais, dou uma pincelada lá na minha mistura, venho aqui, eu vou colocar, ó, algumas sementinhas em cima aqui, ó, da pétala, olha só. Venho com o cinza chumbo, venho aqui, ó, mais ou menos no meio, dou algumas batidinhas e vou sumindo, ó, com essas batidinhas para as laterais, ó. Tá. Limpo meu pincel, venho com cinza claro, bem no meio, ó, faço algumas bolinhas, ó, algumas sementinhas inteiras, do mesmo jeito que eu fiz a vermelha. E vou sumindo com a sujeirinha de tinta no meu pincel para as laterais, ó, dessa maneira. E pronto, ó, tá feito aqui, ó, mais um miolinho. Tá, agora eu quero fazer algumas gotinhas nessa flor. Vou fazer da mesma maneira que eu sempre faço, tá? Pego as cores que eu usei. Vou usar um pouquinho do púrpura para fazer a parte mais escura. Vou fazer, ó, uma gotinha bem aqui, ó. Então, faço uma meia-lua vindo em direção para minha mão, uma meia-lua de baixo para cima, puxando a sombra também para minha mão, tá? Vou fazer mais uma gotinha. Vou fazer ela escorrendo e vou fazer ela aqui, ó. Então, ó, puxo, ó, fazendo uma meia volta e faço a sombra dela do lado contrário, puxando também para minha mão. Pego um pouquinho pode ser do papaya ou do coral, venho aqui, ó, e dou claridade, olha só. Mais um pouquinho, a tinta, gente, bem na quininha do meu pincel, olha, bem pouquinho a tinta. E eu tô com o pincel número 2, tá? Venho aqui, ó, e vou fazer também a claridade. Aí, eu venho com o branco, pincel, tô usando esse daqui, ó, arredondado, de aquarela. Pego um pouquinho de tinta, ó, a gota que eu fiz como se fosse uma bolinha, dou um pinguinho, limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó, e faço a contraluz, luz contra luz, tá? Essa daqui, ó, que eu fiz um pouquinho escorrida, pego um pouquinho de tinta no meu pincel, já limpo um lado, venho aqui, ó, do lado que tá mais escuro, ó, dou um pinguinho, mas é um pinguinho meio puxado, mais um, e dou pontinhos, ó. Por quê? Porque ela está escorrendo. Então, vai aparecer o ponto de luz em vários lugares. Ele reflete na gota mesmo, tá? E aqui, ó, a contraluz. E dessa maneira, ó, que fica
uma gotinha escorrendo. E olha que natural que ela fica, né? Gente, faça mais algumas, tanto aqui na vermelha como na lilás, faça algumas gotas. E agora nós vamos para fazer o talinho e as folhinhas. Olha só, para a folhinha dela, vamos usar o verde grama, verde oliva e o verde pistache, tá? Vou colocar também um pouquinho só do verde abacate, que eu tô pegando agora, tá? Pra aparecer um pouquinho mais. Então, ó, coloco lá no meu pratinho, junto com um pouquinho do Aquarela Silk verde oliva, o verde grama e um pouquinho do verde abacate. Venho aqui, eu vou deixar essa daqui um pouquinho mais visível, ó. E as folhinhas dessa flor são assim mesmo, como se fossem dedinhos. Aqui, ó, já puxei esse talinho pra essa. Tô usando o pincel número 6. Esse talinho que vem daqui, ó, ele vai lá pra trás, ó. Lá pra trás da cesta. Essa flor que tá aqui, ó, eu vou fazer como se ela tivesse caído ali da cesta. Então, ó, agora eu pego um pouquinho do verde oliva puro e trago o talinho dela aqui, ó, como se ela tivesse caído, ó, saído lá da cesta, olha só. Trago aqui, ó, perto da flor, vou deixar um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho. Venho, ó, com verde pistache para fazer, ó, uma claridade nesse talinho. E aqui, ó, eu já pego um pouquinho do verde grama, do verde abacate e do verde oliva, para mim fazer, ó, umas folhinhas. Bem simples, ó, puxo uma pincelada, forço o pincel um pouco no tecido, ó, para abrir um pouquinho as cerdas do pincel, ó, puxo mais uma e uma. Aqui, ó, do outro lado, faço a mesma coisa, deixo a pontinha, ó, bem fininha, e aqui, ó, puxo mais uma. Venho aqui, ó, vou puxar um talinho, ó, para uma folhinha de lá de dentro da cesta, ó. Então, enlargueço, forço o pincel, ó, coloco as cerdas do pincel toda no tecido e puxo. Puxo uma pra cá, pego um pouquinho do verde pistache para ela ficar mais visível e puxo uma aqui, ó. E pronto. Vou fazer mais uma aqui, ó, para ficar bem visível. Ó, puxo uma folhinha, coloco as cerdas do pincel, ó, no tecido para ela ficar um pouquinho mais larga. Um pouquinho mais do verde grama e do verde abacate, puxo uma, duas, venho do outro lado com um pouquinho do verde pistache, puxo mais uma e outra. E tá pronto, ó, a folhinha. Ponta, ó, bem fininha, tá? E vou fazer, ó, algumas, tá? Mais um pouquinho de tinta no meu pratinho. Pego a tinta junto com o pinguinho do Aquarela Silk para facilitar aqui o jeito de trabalhar. Vou fazer, ó, uma aqui, ó. E vai, ó, lá por trás, ó, da flor. Aqui já vou jogar, ó, um pouquinho, um restinho de palha que tem ali, ó. Aqui também vou jogar um pouquinho, ó, para aparecer, só para ficar mais visível, ó, aqui em cima da cesta pra mim, tá? Ó. Essa daqui também, vou jogar um pouquinho, uma sujeirinha, ó. Um restinho de palha que tinha no meu pratinho, eu peguei ele junto com o verde pistache e venho, ó, só pra deixar as folhinhas aqui, ó, um pouco mais visíveis, ó. E pronto. E vou fazer, ó, várias dessa maneira. E eu posso puxar a pontinha de uma folha, ó, aqui. Tiro o excesso aqui, ó, que pegou em cima da flor. Dou uma claridade, ó,
essa folha, venho aqui, ó, puxo, ó, um talinho, daqui, ó, eu tiro uma folhinha, ó, pra cada lado. Um pouquinho do verde pistache com palha. Venho pra cá. E o trabalho, ó, já vai sendo concluído só com essas folhinhas aqui, ó. Mais um pouquinho, ó, do verde pistache. Essas folhinhas aqui, ó, é mais para dar um acabamento mesmo. Vou passar uma claridade, ó. Aqui eu só vou clarear, ó, um pouquinho. Jogo mais umas aqui, ó. E pronto. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Olha só, a folhinha a gente fez meio decorativo. As folhinhas dessa flor é um pouquinho mais finas do que isso daqui. São só puxadinhos mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar também nos comentários o local de onde que você tá assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Deixe também aquele like caprichado. A todos, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.